Você tem sua casa, seu carro, seus bens, aquilo que você batalhou uma vida inteira para conseguir e poderá perder por conta de dívidas. E aí, será que você pode perder os seus bens por estar endividado? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nessa comunidade de comandantes das finanças. E se você gostar desse vídeo, se algo agregar à sua vida, não esquece de dar o seu like. E se você achar que deve também, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu sou o Otávio e eu te ajudo a assumir o comando das suas finanças e ter mais dinheiro no seu bolso. Então vamos pro vídeo. E primeiramente, a coisa mais importante que você precisa saber é que aqui na nossa comunidade de comandantes, o que eu faço é um trabalho sério, é um trabalho de realmente ajudar de verdade a você assumir o comando das suas finanças e sempre sobrar dinheiro no seu bolso. E é por isso que eu não entro aqui ao ponto aonde eu não posso te ajudar. E o que eu quero dizer com isso? Se você estiver sendo cobrado judicialmente por uma dívida, você precisa da ajuda de um advogado. E referente a isso, eu não posso te ajudar em relação à dívida judicial. Porém, se você está endividado, você precisa sim da minha ajuda para se reorganizar financeiramente, para conseguir sair das dívidas da forma correta, além, é claro, do seu processo judicial, se for o seu caso. Mas se você tiver um processo judicial, você precisa assistir esse vídeo para saber se você deve ou não se preocupar em relação aos seus bens, aquilo que você batalhou uma vida inteira para conseguir. Então fica até o final desse vídeo que você vai ver que vai valer a pena. E não esqueça, se você tiver com uma dívida judicial, você precisa da ajuda de um advogado. Para que ocorra a penhora de bens, é necessário que uma dívida esteja sendo cobrada de forma judicial, ou seja, que ela esteja sendo executada. Uma dívida executada é a dívida que está sendo cobrada judicialmente. E caso isso esteja acontecendo, ela só poderá ser cobrada judicialmente se você estiver devendo já há algum tempo. Ou seja, você tem que estar com aquela dívida já há algum tempo. Não pode ser uma dívida que você acabou de parar de pagar. Ou seja, primeiramente precisa ser cobrada extrajudicialmente. Você precisa ser notificado que aquela dívida está sendo cobrado extrajudicial. E a partir daquele momento, o banco poderá executar judicialmente aquela dívida. Um ponto importante para saber é que esse tempo não dá para saber, não dá para você saber quanto tempo que o banco vai fazer isso e nem se ele vai fazer isso. Existe sim informações, você vai escutar certos tipos de informações por aqui de alguns educadores financeiros de que dívidas para ser cobrado judicialmente só vale a pena se for uma dívida acima de R$100 mil. A dívida inicial, tá? Não é o valor com os juros. Então, se for uma dívida que o valor inicial dela era R$100 mil, provavelmente essa é uma dívida que vale a pena para o banco entrar com o processo judicial. Por quê? Porque tem um custo muito alto para que ele entre com o processo judicial e ele vai ter que provar perante o juiz os juros que ele cobra. E normalmente os juros são abusivos, são juros altos. E o juiz vê isso, o juiz reconhece isso. Então, para o banco entrar judicialmente, precisa realmente ser uma ocasião, uma situação desse tipo. Só que não é uma informação concreta, não é informação que você pode ter certeza. Não tem como ter certeza se vai ser cobrado judicialmente ou não. Então, você precisa estar preparado para suas dívidas. Se você está devendo, você precisa sim se organizar, você precisa organizar as suas finanças, saber como resolver as dívidas, saber quais os passos que você precisa dar para que isso diminua cada vez mais as chances de ocorrer. Então, você precisa saber que estar no comando das finanças é um passo importante para isso. E aí, Otávio, eu posso perder a minha casa, o meu carro, o meu sítio, eu posso perder os meus bens, eles podem ser penhoráveis? Bom, vamos agora saber quais são os bens que são impenhoráveis, ou seja, os bens que o juiz não pode penhorar, não pode solicitar que seja penhorado para que seja quitada a dívida, se você estiver sendo cobrado judicialmente. Bom, vamos ver o que importa, vamos ver aquilo que nos protege e aquilo que diz o que devemos passar ou não, que é a lei. Então, de acordo com a letra da lei, vamos ver o que a gente tem direito
e vamos ver o que nos protege ou o que pode nos prejudicar. Então, de acordo com a letra da lei, o artigo 831 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, diz assim: a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado de juros, das custas e dos honorários advocatícios. Pronto. Então, de acordo com essa lei, de acordo com esse artigo, ele diz que os bens podem sim serem penhorados e de acordo com o valor da dívida, dos juros, é claro, os juros não sendo abusivos, esses juros vão ser controlados caso estejam sendo abusivos. Isso vai ser considerado pelo juiz e também dos custos, e os custos, os honorários advocatícios. Bom, então já sabemos que os bens podem sim serem penhorados de acordo com a lei. Mas e aí? Quais são os bens que são impenhoráveis? Quais são os bens que são impenhoráveis e que protegem a sua sobrevivência, que é o principal? É por isso que você está aqui assistindo a esse vídeo, porque a sua sobrevivência precisa ser protegida. E aqui, nesse canal, você não vai só proteger a sua sobrevivência, mas você vai aprender também a como organizar a sua vida para que você possa crescer todos os dias um pouquinho. E isso é o mais importante. Por mais que você esteja endividado, você precisa estar no caminho correto para que a sua vida esteja evoluindo. Porque o seu patrimônio ele pode sim aumentar mesmo que você esteja endividado. O seu patrimônio pode não, ele deve aumentar. E como você aumenta o seu patrimônio, mesmo estando endividado, é isso que você aprende por aqui. Então fica até o final do vídeo e não deixa de assistir a todos os vídeos aqui do canal, porque com certeza você vai mudar a sua vida um pouquinho todos os dias. Bom, ainda de acordo com a Lei 13.105 de 2015, que é a lei do Código de Processo Civil, em seu artigo 833 diz que são bens impenhoráveis. Ou seja, são bens que não poderão ser penhorados pelo juiz no processo judicial. E de acordo com a letra da lei diz: 1. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Ou seja, você vê que o que fala na lei sempre vai tender a proteger a sobrevivência da pessoa. Sempre vai tender a proteger a sua sobrevivência. Ou seja, você não poderá ser tirado o seu direito de sobrevivência, de ter o mínimo possível para sobreviver. 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Ou seja, o seu vestuário, os seus bens, aquilo que você tem na sua casa, que serve para o seu dia a dia, que serve para a sua sobrevivência, vai ser protegido. Agora, as suas roupas, sua camisa, sua blusa de frio, seu cobertor. Agora, vamos supor que você possua na sua casa uma blusa de 100 mil reais. É uma blusa de 100 mil reais. Desde que essa blusa não seja uma herança. Se essa blusa foi uma herança da sua avó, uma herança da sua bisavó, do seu bisavô, esse bem poderá ser penhorado. É uma roupa, mas poderá ser penhorada. Agora, se for herança, não. 4. E esse é muito importante. 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2. O que diz no parágrafo 2 é exatamente caso você esteja devendo pensão alimentícia.
O único caso que você pode, sim, ser penhorado o seu salário, por exemplo, é se você dever pensão alimentícia. Você vai ver que o STJ está aprovando, está com uma determinação que poderá ser penhorado, sim, até 30% do salário. Só que pensa comigo, se você está devendo, se você está sendo cobrado judicialmente, é porque o seu salário já está comprometido. Uma pessoa honesta, e é o que eu espero que você seja, e se você está por aqui, você é uma pessoa honesta, que quer resolver a sua situação. E caso contrário, se você é uma pessoa que quer dar um calote no banco, que não quer pagar as suas dívidas, pagar aquilo que você utilizou, você não deve nem estar aqui, você pode se retirar, porque esse não é o seu lugar. Esse é o lugar de quem quer estar no comando das finanças, de quem quer estar tratando a sua vida financeira com dignidade, com honra, com caráter e crescendo de forma honrosa, de forma correta. Então, se você não está querendo não pagar as suas dívidas, isso significa que o seu salário já está comprometido, que provavelmente o seu salário esteja comprometido até mais do que 30%. Então, se o STJ está dizendo que o juiz pode penhorar, sim, até 30% do salário, isso significa que não vai ocorrer com a maioria das pessoas, vai ocorrer com a minoria. Provavelmente com aquela minoria que está fazendo dívidas porque é safado, fazendo dívidas porque quer enganar o banco. E eu sei que você que está aqui, que deseja ser um comandante das finanças e ter dinheiro no bolso todos os meses, mas com dignidade, você não vai fazer isso. Então, eu quero até deixar essa mensagem aqui. Se você for cobrado judicialmente por uma dívida, mas você é uma pessoa honesta, uma pessoa que quer pagar a sua dívida, não se preocupe com isso. Não fique preocupado, porque o juiz vai entender o seu lado. Ele vai ver que você não tem condição. E esses bens que você vai ver aqui, que são impenhoráveis, estão protegidos. Esses seus bens estão protegidos. Então não se preocupe com isso. E se você tem algum bem que pode ser penhorado, se você for uma pessoa honesta, se você for uma pessoa de caráter, e você eu sei que você que está aí me vendo agora nesse vídeo é uma pessoa de caráter e honesta, então você vai até sentir a necessidade, a vontade de talvez se desfazer de algum bem para se livrar daquilo, para se livrar daquela dívida. Olha, a dívida que você fez com um banco é uma dívida que ele te emprestou um dinheiro, ele te emprestou uma grana e você utilizou, você usufruiu daquele valor. Então nada mais justo do que você pagar. E muitos bancos, a maioria das instituições financeiras, aceitam o seu pagamento, aceitam a sua negociação. Então vá lá, negocie, fale com eles todos os dias se puder, ou toda semana, tente negociar, porque pode ser resolvido. Mesmo judicialmente, você consegue negociar com eles. Então faça isso. E 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Ou seja, se você tiver bens, se você tiver máquinas, equipamentos, utensílios, uma serra, por exemplo, você tem uma serra elétrica, vamos supor que você trabalhe cortando árvores. O seu ganha-pão, o dinheiro que você recebe é cortando árvores, poldando árvores para as pessoas. Esse é um trabalho muito bacana. Precisa de muita segurança, cuidado. Se você trabalha com isso, tenha muito cuidado sempre. Mas se você trabalha com isso e você possui uma moto, uma serra elétrica, que talvez custe, não sei, R$2.000, esse bem não pode ser penhorado, porque ele serve para o seu sustento, ele serve para o seu trabalho. Então este bem não pode ser penhorado. E 6, o seguro de vida. Se você possui seguro de vida, aquele valor que já está investido para o seu seguro de vida, que você já investiu todos os meses, e ele já está lá incluído no seu seguro de vida, você recebeu esse valor é impenhorável. O seguro de vida é impenhorável. E 7, os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Ou seja, o material de construção para a sua casa, se ela não for penhorada, se você não tiver vários outros bens e essa casa for penhorada, o material de construção não pode ser penhorado e vai continuar a construção da sua casa.
E 8, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Ou seja, se existir um bem da família que seja uma pequena propriedade rural, desde que a família trabalhe nela, que sirva também para o sustento da família, ela não poderá ser penhorada. E 9, os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Então, caso você receba recursos públicos, tenha alguma instituição, seja jurídico, e receba esses recursos para serem aplicados em educação, saúde ou assistência social, isso não pode ser penhorado. E 10, e esse é muito importante, 10, a quantia depositada em caderneta de poupança, ou seja, aquilo que você tem na poupança investido, o dinheiro que você tem guardado, seja na poupança, seja onde for, até o limite de 40 salários mínimos. Então, até o limite de 40 salários mínimos, o seu dinheiro é impenhorável. Se você possuir uma poupança, uma reserva de até 40 salários mínimos, isso é impenhorável. Então, verifica-se que esse valor serve para a sua sobrevivência. E agora eu quero deixar aqui um ponto muito importante, que é a sua reserva financeira. Você está vendo o quanto a sua reserva é importante? Ela se torna até um bem impenhorável, porque a reserva realmente serve para a sua sobrevivência. E olha, esse vídeo até aqui, eu tenho certeza que você agregou algo na sua vida e já deu o like. Se você ainda não deu o like nesse vídeo, já dê esse like, porque vai mostrar para o YouTube que o vídeo realmente te ajudou e vai mostrar também para mais pessoas, para ajudar as pessoas a saberem essa informação tão importante. E já compartilha também esse vídeo com mais pessoas. Pega e manda esse vídeo, fala, olha só, que importante essa informação, o quanto você deve saber disso. E eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito grata por você. E olha, ter a sua reserva financeira é questão de sobrevivência. Então possua uma reserva, possua pelo menos 6 a 12 meses, pelo menos 12 meses do seu custo de vida investido e rendendo, tá? Investido da forma correta. Tenha uma reserva financeira. 11. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. Então, se você for político, se você estiver se candidatando, aliás, se você for candidato e você receber recursos para isso, esse valor é impenhorável caso você esteja sendo cobrado judicialmente. E 12, os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Então, o crédito imobiliário que você tiver para executar uma obra é impenhorável. E aí, você sabia que esses bens eram impenhoráveis? Você já sabia disso? E você já está passando por uma cobrança judicial ou conhece uma pessoa que esteja passando por isso ou já passou? Então, não deixe de compartilhar o vídeo com essa pessoa, não deixe de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, porque algum dia isso pode acontecer também com elas e elas precisam estar tranquilas, precisam estar com o coração tranquilo, sabendo que não vão perder os bens, os únicos bens que possuem na vida. Isso é muito importante. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, de deixar o seu like, que isso é muito importante para mim também. E compartilhar esse vídeo, não deixe de compartilhar. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você receber todos os vídeos assim que eu postar. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Fique com Deus e bora comandar!